Boa noite. Quando eu orava em busca de um tema para essa noite, de todas as vezes que eu buscava uma direção do Senhor, em nenhuma delas eu tive tanta certeza no coração, igual eu tenho hoje, da direção dessa mensagem. Eu tenho uma plena convicção no meu coração de que não importa a situação que você está, não importa os problemas que estão acontecendo na sua vida, não importa a dificuldade que você está passando, hoje o Espírito Santo quer falar contigo. A minha oração foi para que, do jeito que você estiver, da forma com que você está na sua vida, o Senhor pudesse falar contigo. Eu trouxe um tema, um título dessa mensagem, que realmente ele tem um objetivo com esse título. O nome e o tema é O Deus que luta as minhas batalhas. Quem de nós não passa por problemas? Quem de nós não passa por dificuldades? Eu creio que 100% das pessoas, algum problema já teve na vida. Estou certo ou errado? Em algum momento da sua vida você já passou por uma dificuldade. E o objetivo dessa mensagem, nessa noite, é realmente te dizer que você não está sozinho. Que existe um Deus que luta as suas batalhas. Para isso eu gostaria que vocês abrissem, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e vamos ler o versículo 8. Lá diz assim: Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias. De uma forma bem breve eu quero explicar o contexto dessa história. Tinha um rei chamado Senaqueribe, um nome muito bonito. Se você quiser dar para o seu filho, Senaqueribe. Ele estava, junto com seu exército, indo atacar o povo que estava na terra prometida. E o governante, Ezequias, ele num momento ele se coloca diante do povo e fala assim: com ele está só o poder humano, mas conosco está o poder de Deus. E essa frase, essa indagação, essa exclamação, é ela que vai direcionar toda a nossa mensagem dessa noite. Deus tem uma mensagem para a sua vida. E não importa a situação que você está passando. Se você deixar o seu coração aberto, se você estiver disposto, o poder divino estará ao seu auxílio. O poder de Deus estará travando as suas batalhas, estará lutando as suas lutas junto com você. E meu objetivo nessa noite, como eu já disse, é justamente esse, te dizer que existe um Deus que é bom, existe um Deus que nos ama, existe um Deus que é fiel e existe um Deus que está contigo. Você só precisa estar com o seu coração aberto para que Ele haja na sua vida. E eu quero levar essa mensagem por um caminho de realmente deixar com que o Espírito Santo esteja guiando as nossas vidas nessa noite. O Espírito Santo esteja nos mostrando o caminho para que a gente ande. E tudo começou, essa palavra, esse momento que eu estou trazendo para vocês, tudo começou há mais ou menos 1 ano atrás, quando eu realmente compreendi o que é deixar o Senhor agir na nossa vida, realmente deixar o Senhor travar as nossas batalhas. Eu estava um certo dia navegando na internet e num determinado momento eu achei um artigo que o título desse artigo me chamou a atenção. O título era assim: O Dia que o Sol Parou. Eu falei, aquilo realmente me chamou a atenção. E eu fui ler aquele artigo e a história que contava com aquela passagem, a história que estava tentando ensinar para as pessoas que lessem aquele artigo, me chamou a atenção realmente. E foi por esse caminho que eu segui, e é por esse caminho que eu quero levar com vocês essa noite, através de uma história, a história de um homem, a história de um homem chamado Josué. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode, por favor, abrir em Josué 10, versículo 12, nós vamos ler até o 14. A vida desse homem, num momento, nos ensina alguns valores muito importantes. E é com o exemplo dele que eu quero direcionar essa mensagem nesta noite. Lá diz o seguinte:
A tradução é NVI. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, diga comigo, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Meu querido, isso quando eu li, eu falei, imagina só, o sol parar quase um dia inteiro, a lua parar, isso realmente me chamou a atenção. E quando eu comecei a passar para ler aquele artigo, tinha uma historinha que, querendo ou não, ela afeta diretamente a nossa vida. Você já vai saber por quê. Aproximadamente dos anos 80, do começo dos anos 80, uma equipe de pesquisadores, uma equipe de cientistas da NASA, da Agência Espacial Norte-Americana, eles estavam incumbidos de fazer uma pesquisa, de realizar um projeto. E esse projeto tinha o objetivo de descobrir a real localização da Lua, da Terra e dos outros planetas. Eles tinham o objetivo de enviar satélites para o espaço, e esses satélites iriam ficar em órbita por alguns anos, e eles teriam que saber a localização exata para que futuramente os satélites não colidissem com um desses astros. E um cientista, dentre eles, chamado Harold Hill, que posteriormente se tornou um dos presidentes da NASA, uma das pessoas responsáveis, Harold Hill, ele estava responsável por esse projeto, o projeto de descobrir a localização dos astros e dos planetas. Em determinado momento, ele fez as pesquisas todas e ele lançou no computador os dados que ele tinha adquirido com a pesquisa dele. E até então, eles não sabiam por quê, deu algum problema. Aquele computador apresentou uma falha. E aquilo chamou a atenção deles, porque eles não conseguiram entender por que tinha acontecido. E eles fizeram novamente os dados e lançaram no computador, mas de novo deu falha. Só que dentre eles havia um cientista que conhecia essa história. Conhecia a história de Josué. E ele começa a falar dessa história. Conhece essa história, ele falou para o Harold Hill algo semelhante a isso. E quando o Harold Hill foi perceber que ele foi colocar os dados novamente no computador, ele percebeu que faltava um dia no universo. E aquilo chamou a atenção dos caras, eles falaram assim, como assim falta um dia no universo? E esse outro cientista explicou a história de que Josué um dia exclamou ao sol, falou para o sol parar, falou para a lua parar. Isso está na Bíblia. E ele provou naquele momento, diante de toda a equipe, que realmente havia acontecido isso. E eles colocaram no computador os dados depois dessa descoberta e descobriram realmente que, com as contas depois, que realmente faltava um dia no universo. E eu fiquei assim, mas que coisa, né? Imagina só o sol parar um dia inteiro. E aquilo naquele momento me chamou muita atenção. E daí eu fiz uma pergunta para o Senhor assim, Senhor, Josué fez o sol parar, né? Eu não consigo nem fazer a luz do meu quarto apagar direito. Eu falei, daí assim, meu coração ficou meio assim, já que ele conseguiu fazer o sol parar, eu também quero. Quando meus pais davam um presente para o meu irmão, eu falava assim, eu acho que eu também quero um presente desse aí. E eu falei assim, Senhor, eu também quero fazer o sol parar. Na minha cabeça eu fiquei meio assim. Só que daí tem perguntas que a gente faz que a gente não deveria fazer. Daí eu não ouvi a voz de Deus, mas eu senti no meu coração assim, Josué pagou o preço. Aconteceu aquilo com Josué porque ele pagou o preço. E eu comecei a analisar o que aconteceu, comecei a analisar o contexto da história de Josué,
E eu percebi que o contexto é muito interessante, porque ele estava numa batalha, ele estava numa luta naquele momento. E se você ler o começo do capítulo 10, você vai perceber que eram 5 reis. Josué, ele era líder de um exército, o exército que estava na terra prometida, e eles tinham sobre eles, sobre a supervisão deles, a cidade de Gibeão. E Gibeão, não sei o que aconteceu lá, arrumou briga com 5 outras nações. E aqueles outros 5 exércitos falaram assim, vamos lá destruir aquele povo lá. Se juntaram, 5 contra 1. E daí, Gibeão pediu ajuda para Josué. E Josué se colocou diante de Deus e falou assim, Senhor, será que a gente vai ajudar aquele povo lá? E no momento de oração dele, Deus falou assim, vai, que eu entregarei aqueles 5 reis nas tuas mãos. E aquilo motivou Josué. Aquilo motivou ele e ele foi. Mesmo sendo 5 reis. Imagina só, tu brigar com 5. Foi o que ele se meteu. Mas ele tinha uma promessa naquele momento. A promessa de que Deus entregaria aqueles reis na mão dele. E aquilo me chamou a atenção. Que daí ele pediu para o sol parar e para a lua parar, e a lua e o sol parou. Só que a gente não percebe o que aconteceu antes disso. E quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre esses versículos, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o que aconteceu com Josué, eu enxerguei 3 características. Eu enxerguei 3 atitudes que ele teve, que realmente foi o que motivou que aquela vitória fosse do povo dele, fosse do exército dele. E eu quero transmitir para vocês, eu quero passar para vocês essas atitudes, para que a gente, de alguma forma, possa agregá-la na nossa vida. Para que a gente possa compreender um pouquinho o que aconteceu com Josué e trazer para a nossa realidade, para trazer para o nosso dia a dia. E a primeira atitude que Josué teve, e vocês vão concordar comigo com certeza, a primeira atitude que ele teve, ele foi corajoso. Vocês concordam que ele foi corajoso? Falei assim, imagina só brigar com 5 pessoas. Eu me imaginei brigando com 5 pessoas. Eu falei, eu corro, eu fujo. Aquele ditado que fala assim, é melhor um herói, um herói vivo do que, não, é melhor um covarde vivo do que um herói morto, se aplicava para mim nesse momento. Eu acho que eu corria. Só que daí, falei assim, eu corro, de 5 eu corro. Mas daí eu me lembrei de um dia que eu, de alguma forma, não sei de onde, eu tirei coragem. Não era 5, mas era 3. Vou contar uma historinha para vocês que vai demonstrar mais ou menos o que nos motiva a ter coragem. Aconteceu comigo e pode acontecer com vocês. Tomara que não, mas pode ser que aconteça. Um dia, eu estava no colégio, eu tenho 1 ano e 3 meses a mais que o meu irmão. Eu estava, acho que no 2º ano e o meu irmão no 1º ano. Ou no 3º e ele no 2º, enfim. E nós estudávamos juntos no mesmo colégio e todos os dias a gente ia para a quadra do colégio jogar latinha. Não sei se é do tempo de vocês, mas no meu tempo a gente não jogava bola, a gente jogava latinha na quadra do colégio. E num recreio lá a gente foi jogar latinha na quadra do colégio e num determinado, meu irmão era goleiro, e num determinado momento lá, um rapaz chamado Lucas, embaçou com o meu irmão. Sempre que tem um Lucas perto, você fica esperto. E um rapaz chamado Lucas brigou com o meu irmão lá, falou assim, e falou olha gente, essa frase no colégio, quem nunca ouviu foi sortudo. Te pego na saída. Já ouviram essa frase? Te pego na saída. E quando tem o te pego na saída, meu irmão, de verdade, aparece sempre um com um caderninho fazendo aposta, agitando a rodinha no final. E aquele momento lá, eu vi o meu irmão se metendo em confusão e falei assim, com o Lucas sozinho ele aguenta, vou ficar tranquilo. E a gente voltou para a sala de aula e eu comecei a perceber um movimento estranho e o Lucas começou a chamar 2 amigos para encarar meu irmão. Daí eu falei assim, se meu irmão chegar em casa apanhar, eu e meu irmão vai apanhar do meu pai. Aquela história de que se apanhar na rua, apanha em casa, valia lá em casa. Embora a gente nunca tinha brigado, eu nunca briguei na rua, mas daí ele chamou 3 para bater no meu irmão. E daí eu falei assim, 3 é muito daí, né? 3 ele vai apanhar.
E eu falei assim, Lucas, esse momento que a gente sempre se arrepende. Se vocês encostar um dedo no meu irmão, eu quebro o dedo de vocês. E eu fiquei. Só que na verdade, eu não queria falar isso. Só que eu tive que falar, porque era o meu irmão. E daí eu falei, eu quebro o dedo de vocês. E eu tive que ficar firme ali, porque era a minha credibilidade que estava em jogo no colégio. Daí eu fiquei firme assim, só que na verdade, eu não queria me envolver nisso. Só que a minha posição ia definir o que ia acontecer. E eu falei assim, quebro mesmo. Se vocês baterem no meu irmão, quebro mesmo. Daí um dos meus amigos, que era meu colega ali, que inclusive foi no meu casamento com uma das maletas, falou assim, Lucas, deixa quieto isso aí, cara. Deixa quieto isso aí, deixa abaixo. E daí o Lucas viu que eu não ia arregar e ele falou assim, então fala pro teu irmão não mexer mais comigo. E daí eu falei, tá bom, eu falo. Mas na verdade eu estava torcendo por aquilo. Eu falo mesmo. E naquele momento eu tinha que demonstrar coragem, porque era uma situação que poderia acontecer algo pior. E eu comecei a perceber que a gente demonstramos coragem todos os dias. Só que a gente não percebe. Às vezes, você, mulher, que trabalha o dia inteiro, limpa a sua casa o dia inteiro, chega de noite, tem que fazer janta para os seus filhos, tem que cuidar da casa, cuidar do seu marido, e está cansada e tem que fazer isso todos os dias. É uma prova de coragem. É uma prova que você realmente é corajosa para seguir em frente. Os homens, os maridos, que trabalham o dia inteiro, o mês inteiro, e chega no final do mês, quer comprar um presente para a esposa, comprar um presente para a filha, para o filho, e encontra aquela conta de luz alta que a Dilma aumentou, e você fala assim, não vou comprar o presente esse mês porque eu preciso pagar a conta. É uma prova de coragem. Uma prova de coragem porque no outro dia você vai estar levantando cedo e tentando trabalhar novamente. Nós demonstramos coragem todos os dias, só que a gente não percebe. E a gente precisa ter essa consciência que uma das atitudes que Josué demonstrou foi a coragem. Só que ele só demonstrou coragem por causa da segunda característica, por causa da segunda atitude que ele teve. Ele estava com o Senhor. Ele confiou no Senhor. Porque se você abrir lá no versículo 8, abre lá no versículo 8, por favor, Augusto. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá. O Senhor havia dito para ele que entregaria aqueles reis na mão de Josué. Não tenha medo desses reis. Eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Imagina você, o próprio Senhor Deus falando isso para você. Mas tu enfrenta até o homem de ferro se aparecer na tua frente. Se ele aparecer, tu vai para cima. Porque é o Senhor quem disse. E Josué se firmou nisso. Josué confiou. E a segunda característica que nós precisamos aprender com ele é que nós precisamos depender do Senhor. Depender de Deus. Hoje à noite é um dia que realmente é especial para mim. Porque hoje o Senhor demonstra uma prova de fidelidade para a minha vida. Durante muito tempo eu oro para Deus para que os meus pais pudessem estar na igreja. E hoje eles estão aqui. Isso me alegra o coração de poder saber que o Senhor está ouvindo as minhas orações. Porque é só por Deus. Essas coisas, existem coisas que é só por Deus. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos depender dEle. Só que a terceira característica é algo que realmente metade aqui não ia ter, eu acho. Eu acho que eu não ia ter. Imagina só, o cara ter a audácia de chegar e falar assim, para! Se é em Marechal, se é na praça, tu olha pro cara e fala assim, esse cara aí é meio doido. Esse cara aí é igual o Renor estava aqui andando ontem, esse cara aí, sei não. A gente acha que o cara é meio... Eu falo do fundo do meu coração, eu ia achar que esse cara aí está meio viajando. Mas olha a coragem, olha a audácia, olha a ousadia que Josué demonstrou em fazer aquilo. E nós não percebemos, mas nós temos a mesma característica, a mesma atitude. Sabe aquele caso impossível da sua vida? Sabe aquela cura que você ora para Deus e você confia no Senhor porque você sabe que o Senhor pode curar, que o Senhor é poderoso? A gente está sendo audacioso, da mesma forma que Josué foi. A gente está dependendo de Deus porque a gente sabe que só o Senhor para realizar essa cura,
para trazer aquele filho que está nas drogas. Só o Senhor para tratar daquele pecado que tanto nos atrapalha. A gente demonstra ousadia todos os dias da nossa vida, mas a gente não percebe. Nós precisamos direcionar essas características nas nossas lutas, direcionar essas características nos momentos de dificuldade, para que a mão do Senhor possa vir igual ela veio na vida de Josué. Nós precisamos deixar o nosso coração aberto, acreditar por fé que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Esse entendimento, essas 3 características, pode surgir a oportunidade de você realizar ela todos os dias. Você precisa estar ciente de que você deve fazer isso com a motivação certa no coração. Daí você me pergunta, mas eu sou corajoso, eu confio no Senhor, eu até sou audacioso, mas a minha vida não está acontecendo, não tá fluindo, está tão difícil, tem tantas coisas ruins acontecendo. Será que você está deixando o Senhor agir na sua vida? Será que o seu coração realmente está aberto para que a mão de Deus possa vir ao seu auxílio? Existe uma verdade, meu querido, e eu quero transmitir nessa noite para você, uma verdade que ela precisa estar no nosso coração, porque é ela que vai direcionar as nossas vidas. Deus é bom. Deus, Ele nos ama. Deus é fiel. Deus cuida de nós. O desejo do coração de Deus é travar as nossas batalhas, é lutar as nossas lutas. Mas muitas vezes, quem não deixa isso acontecer somos nós mesmos. Com o coração endurecido, com o coração machucado, com pecados acontecendo ainda. Muitas vezes a mão de Deus vem ao nosso auxílio, mas nós recusamos. Nós precisamos entender que existem 2 tipos de pessoa. Uma pessoa que realmente acredita que Deus existe, que confia no Senhor, entrega a sua vida para Ele e crê que Ele luta as nossas batalhas. E outro tipo de pessoa que sabe até que Deus existe, mas que vive como se Ele não existisse. Esses 2 tipos de pessoa. Daí eu te pergunto, em qual delas você se encaixa? Em qual delas você realmente se amolda? Será que é no tipo de pessoa que entrega tudo ao Senhor e confia nele e no mais Ele fará? Ou você é o tipo de pessoa que vive por conta própria, vem na igreja de vez em quando e sai daqui como se nada tivesse ouvindo? Qual dos tipos de pessoa que você é? Eu analisando isso, eu percebi que as pessoas que realmente não vivem a palavra de Deus, que não entendem que Deus pode lutar essas batalhas, provavelmente a vida dessa pessoa é uma vida triste, é uma vida com muitos pecados, é uma vida, provavelmente a pessoa é desanimada, provavelmente é uma pessoa irada, provavelmente essa pessoa vive falando mal dos outros. Se você não deixar o Senhor agir na sua vida, lutar as suas lutas, essas características, infelizmente, vão acontecer na sua vida. Por outro lado, existe o tipo de pessoa que realmente acredita em Deus, crê no Senhor, sabe que o Senhor é poderoso e não importa a dificuldade que aconteça, ainda está firme, ainda está confiante, está crendo que é o Senhor quem vai agir, é o Senhor quem vai vencer as lutas. Esse tipo de pessoa são pessoas que realmente não desanimam diante da dificuldade. Esse tipo de pessoa provavelmente vai vir um problema muito alto, mas ela vai ficar firme, vai ficar confiando no Senhor, porque é uma pessoa que realmente entende o poder do Senhor. Entende que Deus é poderoso e pode nos ajudar, não importa a situação. Sabe aquele trabalho que faz um monte de tempo que você está procurando e você ainda não encontra? Espera que o Senhor está trazendo para você. Espera que mais um pouco, que a tua vitória vai chegar. O Senhor quer cuidar da gente. Só que nós precisamos estar com o coração aberto. Nós precisamos estar com nossa vida entregue nas mãos do Senhor.
Não importa se o mundo está caindo ao nosso redor. 10.000 cairão à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Isso tem motivado a minha vida. Essa coragem de não desistir tem motivado muito a minha vida. Eu tenho aprendido muito com o pastor Tiago. O senhor tem sido um exemplo para mim, pastor. Deus te abençoe. Essa vontade de realmente não largar do osso, igual os cachorros fazem, não largar do osso, tem que existir na nossa vida. Essa vontade de lutar, não importa o tamanho do gigante que aparece na nossa frente, tem que existir na nossa vida. Esse desejo de agradar a Deus precisa estar enraizado no nosso coração. Porque Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições. Mas ele continua a frase dizendo o seguinte, mas tenham bom ânimo, porque eu venci este mundo. O Senhor quer lutar as nossas lutas. O Senhor quer lutar as nossas batalhas. O Senhor quer lutar a tua luta. Não importa qual seja ela. Não importa a dificuldade que você está passando. Você precisa acreditar que o Senhor é infinitamente mais poderoso, muito mais superior do que o que você acha. Para encerrar, eu quero te dar um caminho a traçar. Eu quero te dar três dicas, vamos dizer assim, 3 conselhos que realmente vão, se você aplicar isso na sua vida, possivelmente você vai ser o tipo de pessoa que realmente vai deixar Deus agir, vai descansar, não vai viver estressado, não vai viver nervoso com as coisas. A primeira delas é enxergar os seus problemas já resolvidos. Abre em Isaías 64:4, por favor. Sabia, irmão, que o nosso humor, os nossos sentimentos, o nosso dia a dia, ele é tudo determinado por aquilo que está na nossa mente. Se a gente coloca coisas boas nos nossos pensamentos, nós vamos fazer coisas boas. Se nós colocarmos coisas ruins na nossa mente, no nosso coração, a gente vai fazer coisas ruins. Lá em Isaías 64 diz o seguinte, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se a gente esperar no Senhor, se a gente confiar no Senhor e começar a realmente enxergar a solução dos nossos problemas, não os problemas em si, aos pouquinhos a gente vai melhorando, a gente vai saindo de alguns sentimentos ruins, vai saindo de algumas dificuldades que a gente está passando. Segunda dica, resolva os pequenos problemas. Sabe aquela louça suja que está na sua pia faz 2 semanas? Lava. Sabe aquela troca de óleo que você tem que fazer faz 2.000 quilômetros atrás? Está na hora de trocar o óleo. Resolva os pequenos problemas. As coisas pequenas, as coisas que você pode fazer rápido. Tira isso da tua cabeça. Resolva os pequenos problemas. A falta de oração. Resolva isso. O quanto mais você conseguir tirar coisas da sua cabeça, melhor vai ser a sua vida, melhor vai ser seu desempenho em todas as outras áreas da sua vida. E terceiro, e mais importante, se toda a pregação você só receber isso, para mim já vai ser o suficiente. Nunca desista de Deus. Nunca desista. Para o Senhor lutar as nossas lutas, nós precisamos estar com Ele. Não adianta hoje a gente estar aqui e amanhã depois a gente está lá fora. Nunca desista de Deus. Acredite que é o Senhor que vai fazer as coisas acontecerem. Acredite. Tenha fé. A Bíblia fala lá em Mateus 7, versículo 7 e 8. Diz o seguinte, peçam e será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca e encontra. E aquele que bate a porta, ela será aberta. O Senhor nos chama para um nível de entendimento, para um nível de relacionamento mais profundo.
O convite do Senhor para nós essa noite é que a gente realmente creia que Ele pode resolver os nossos problemas de uma forma bem melhor que nós. Gostaria que você abrisse Eclesiastes 11, versículo 5. Esse texto, ele falou muito comigo quando eu entendi ele. Eu gostaria que você realmente entendesse o que esse texto diz. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Meu querido, existem coisas que a gente não enxerga acontecendo. Só que mesmo a gente não enxergando, não significa que ela não está acontecendo. Assim como a gente não enxerga o bebê dentro de uma mulher grávida, a gente também, às vezes, não enxerga o agir do Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Se você puder fechar os seus olhos, eu gostaria de realmente contar uma historinha e depois orar por vocês. Em dezembro, eu me casei. Mas antes disso, eu morava em Medianeiro. Trabalhava lá, vivia lá. E algo que me tirava meu tempo, algo que realmente era motivo das minhas orações, era o que eu ia fazer nesse ano, para onde que eu iria morar, ou se era em Medianeira, ou se eu viria para Marechal. E eu ficava pensando, por onde que eu vou? O que eu vou fazer? Isso foi um motivo de uma luta na minha vida. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que ia ser do meu futuro. Só que eu comecei a buscar o Senhor. E foi nesse momento que eu descobri esse versículo, que diz que nós não enxergamos o caminho do vento, nós não enxergamos o nenê no ventre de uma mulher grávida. E foi nesse momento que eu falei assim, então tá, Senhor, eu não preciso enxergar para mim confiar em Ti. Foi o momento que eu abri mão, entreguei na mão do Senhor. E eu te garanto que para essa escolha, para essa situação, foi a melhor escolha que eu fiz. Descansei. Mas e na sua vida? Com certeza, em algum momento dela, você ficou triste, ficou pensativo. Quem sabe o que te motivou para você estar aqui nessa noite foi isso. Uma tristeza muito grande, uma dificuldade muito grande. E você veio aqui e ouviu essa mensagem. Só que Deus, Ele estende a mão, mas quem tem que puxar, ir até essa mão, somos nós. O Senhor te convida nesta noite a tomar uma posição. O Senhor te convida nessa noite a se posicionar diante das dificuldades. O Senhor te chama nessa noite a você tomar uma posição no teu coração, não ser mais controlado pelas suas lutas.